eu fiz um slide bacana pra caramba, bem interessante, sobre o conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje. Estou aqui na minha primeira página, que é sobre PSCT e correntes, as chains. Esse vídeo está dividido em duas partes. A primeira parte vai ser essa, sobre correntes, e a segunda parte vai ser sobre custo. Em 2017, eu entrei no Judge Program. E depois disso, justamente por ter entrado nesse programa e por ter feito mais amigos juízes experientes, essas coisas todas, eu acabei tendo que estudar um pouco mais a fundo sobre as regras, interações e essas coisas do Yu-Gi-Oh! E, consequentemente, o que aconteceu? Né? Eu acabei tendo que ter acesso a determinadas coisas que nem todo mundo tem. E o site The Organization, na minha opinião, é o maior e melhor site de Yu-Gi-Oh! do mundo, assim, ele traduziu vários e vários artigos oficiais. Vou até deixar na descrição do vídeo o artigo original. É muito bacana, com alguns conceitos e regras básicas ou até um pouco avançadas sobre o assunto. E um deles é o PSCT, que é o Problem Solving Card Test, que é uma coisa que nasceu em 2011 para cá, que consiste em identificar no texto da carta todas as informações possíveis de como aquela carta funciona. Parece simples, mas em algumas situações isso é bem bugado. Eu separei aqui para fazer um vídeo curtinho. Espero dividir essa série em 13 ou 14 vídeos e todas elas curtinhas para não ficar cansativo. E aí lançar um por semana ou dois por semana no máximo. É o seguinte, esse primeiro vai ser sobre PSCT e correntes. Vamos ver então o que vocês acham. Comentem aí, curtem, compartilhem, mostrem para seus amigos e eu quero ver o que vai acontecer. Que na minha opinião ficou bacana. Se eu fosse um jogador, que eu sou, mas se eu estivesse recebendo esse trabalho de um outro youtuber, eu acharia muito bacana. Até eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Mas olha só, vamos lá, deixa eu passar para a segunda página. A nossa segunda página é sobre umas curiosidades. Na verdade é uma curiosidade porque é uma coisa só, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui, suas cartas, elas dizem como elas funcionam de uma forma que você nem imagina. Tudo isso dentro do texto dela. As cartas lançadas ou relançadas depois de um período X de 2011, ou seja, quase todas as coisas que a gente tem hoje em dia, foi escrita usando PSCT. O que é isso? Nada mais é do que, com pouco conhecimento, você consegue obter todos os tipos de informações adicionais que existem naquele efeito apenas lendo o seu texto. Ou seja, como o nosso vídeo é sobre corrente, um efeito inicia uma corrente se e somente se, preste atenção nisso, e somente se, que bonitinho, ó, e somente se, opa, peraí, que pulou, e somente se ele tiver 2 pontos ou ponto e vírgula. Ou seja, se o seu efeito tiver 2 pontos ou ponto e vírgula, ele inicia uma corrente. Caso contrário, não. Próxima página. Página 3. Por exemplo, o Graph. Nosso querido BAzinho, né? Meados de 2015, o meta indestrutível. O efeito dele é o seguinte. Se você controlar um monstro que não seja um monstro banháveis, você destrói essa carta. Você pode usar um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. O primeiro efeito dele é o seguinte. Se você não controlar nenhuma carta de magia ou de armadilha, você pode invocá-lo por invocação especial da sua mão. Repare que tem 2 pontos aqui e depois uma ação. O que vem antes dos 2 pontos é uma condição de ativação. Ou seja, você não pode controlar magias e armadilhas para que você possa ativar o efeito especial summonar na mão. Condição, antes dos 2 pontos, ação realizada depois da ativação, logo após os 2 pontos. Segundo, se este card for enviado para o cemitério, 2 pontos. Você pode invocar por invocação especial um monstro Burning Abyss do seu deck, exceto ele mesmo. Mais um exemplo desse. Se essa carta for enviada para o cemitério, essa é a condição. Ele precisa ter sido enviado para o cemitério. E a ação é que você especial summona um Burning Abyss do deck que não seja ele mesmo. Qual desses efeitos iniciam uma corrente? Então, a gente pode perceber que para que o seu efeito de invocar por invocação especial do deck, ele inicia, porque ele tem 2 pontos. Sacou? E a gente também pode ver que invocá-lo por invocação especial da mão também inicia uma corrente.
Mas o efeito de destruir a si mesmo, se você não controlar um outro monstro Burning Abyss, não inicia uma corrente, porque ele não tem 2 pontos ou ponto e vírgula. Ou seja, ambos esses dois efeitos geram uma corrente, que seria um tempo de resposta. O efeito de se destruir, caso você não controle um Burning Abyss, ou seja, de se autodestruir, não inicia uma corrente, porque não tem ponto e vírgula nem 2 pontos. Lembrando que ponto e vírgula fica para o próximo vídeo, que é a questão de custo. Vamos para a nossa página 4. Mais um exemplo que eu posso trazer aqui é a Lose One Turn. O efeito dela é o seguinte: você ativa essa carta apenas se você atualmente não controlar nenhum monstro por invocação especial. Beleza, uma condição. Durante o turno de qualquer jogador, obviamente, né, essa parte não está aqui, mas porque ela é uma trap, então durante o turno em que um monstro for invocado por invocação especial, vírgula, você nega os efeitos dele. Ponto. Se um ou mais monstros forem invocados por invocação especial em posição de ataque, 2 pontos. Coloca-os em posição de defesa. Ou seja, o efeito de colocar os monstros em posição de defesa inicia uma corrente, porque ele tem 2 pontos. Mas o efeito de negar o efeito de um monstro não inicia, porque ele não tem 2 pontos nem ponto e vírgula. Ele é um efeito que simplesmente acontece. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo no meu próximo slide, logo depois disso. Beleza. Logo após essas informações interessantes, eu tenho uma para poder complementar. Invocações normais, realizar ataques, setar cartas de magia, de armadilha ou até mesmo monstros, não iniciam corrente. Isso é citado no Manual Oficial de Regras, na página 47, para quem quiser conferir. Somente a ativação de cartas e de efeitos que iniciam correntes. Ativação de cartas de magia e de armadilha sempre vão iniciar uma corrente, independente de terem 2 pontos ou ponto e vírgula. Que tudo que aparecer nela é para estruturar o efeito. É a mecânica de usar spell ou trap. Beleza, agora eu acredito que a gente vai passar para o nosso último slide, né? Deixa eu voltar aqui, como é que volta, né? Eu buguei, tudo bem? Então, tem uma exceção à regra, que é o seguinte: nem todo texto, nem toda frase em um texto de uma carta que não tenha 2 pontos ou ponto e vírgula é um efeito contínuo. Alguns desses efeitos são condições. O PSCT ainda não é capaz de determinar para nós o que você precisa saber em toda e qualquer situação. Por exemplo, a primeira linha do texto da Denkoseca é uma condição, enquanto a segunda linha, com certeza, é um efeito contínuo, mas ela não possui nem ponto e vírgula e nem 2 pontos. Como você pode ver, não pode ser invocado por invocação especial. Ponto. Beleza, essa é uma condição. Agora vem um efeito contínuo. Enquanto você não controlar cartas de magia e de armadilha baixadas, nenhum duelista pode baixar cartas de magia e armadilha nem ativar as que já estavam baixadas no campo. Ou seja, não tem pontuação, mas funciona da mesma forma. Tem uma ação e uma condição. Isso é uma exceção à regra, assim como existem várias outras cartas que também possuem essa interação. Bom, chegamos ao fim desse vídeo, para ele ficar bem curtinho. É o fim da primeira parte. A parte 2 será PSCT em relação a custos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e de comentar aqui embaixo o que você achou. Pretendo fazer mais 14 vídeos sobre isso, nesse mesmo padrão. E uma outra coisa que eu também pretendo fazer é que, se vocês quiserem, perguntem nos próprios comentários regras ou dúvidas que vocês têm a respeito de regras, que eu posso fazer um emaranhado de perguntas em um vídeo específico, tirando essas dúvidas dos inscritos. Beleza? Espero que não tenha gerado muita confusão. Tentei ser o mais breve e simples o possível, apesar disso ser um pouquinho complicado. Eu gostei desse braguete vermelho, olha que legal. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.